Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Tempo com Deus. Vamos louvar o Senhor. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um Tempo com Deus. E hoje eu coloquei esse louvor aí, né? Que uma nova história Deus tem para todos nós. E hoje nós vamos estar lendo a passagem na Bíblia, Josué, capítulo 2, que fala sobre Raabe, o exemplo de Raabe. Não vou ler a passagem toda, vou ler só alguns tópicos para chegar, na mensagem que eu quero deixar e vocês entenderem a história de Raabe. Da localidade de Sitim, José, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e encontraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que estava noite, vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se foram depressa, atrás deles ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da sua casa e os havia escondido entre a cana de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram através dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor, o seu Deus, deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Rio Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Sem e Og, que estava do outro lado do Jordão, quais vocês destruíram. Quando ouviram isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficaram desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de você, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. E agora, jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês. E se vocês não denunciarem essa nova missão, e quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade, e disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Esconda-se lá durante 3 dias até que eles voltem, depois siga o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados desses seus juramentos que você
não que você nos fez jurar. Se quando entrar nessa terra você não amarrar esse cordão de fio na janela por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da casa será responsável pelo que lhe acontecerá. E nós seremos inocentes, mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados dos juramentos que vocês nos fez jurar. Ela disse que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão na janela. Então é uma passagem um pouquinho maior, mas é uma história de Raabe. Eu tinha que ler tudo para vocês entenderem. Raabe era uma prostituta cananeia. E o pessoal de Israel, eles tinham recebido a promessa da terra prometida, que era onde Raabe estava. Então 2 espias foram para aquela região para ver como que a terra era, para eles, entrarem na terra prometida, invadir a terra prometida, pegar para eles, que Deus já tinha prometido para eles. E Raabe, ela, mesmo sendo cananeia, mesmo sendo inimiga do povo de Deus, ela decidiu salvar os espias, porque ela já tinha visto os milagres que o nosso Deus já tinha feito. Ela já tinha visto tudo que o Deus de Israel tinha feito por eles, né? Então ela creu nisso e ela resolveu ajudar os espias. Raabe ouviu falar do nosso Deus e confiou nele. Essa história só nos faz ver que mesmo Raabe ter sido prostituta, ela foi salva porque ela confiou. Então, não importa o que você já fez, Deus às vezes, Ele nos surpreende sempre, né? Porque Ele usou uma prostituta. Ele poderia ter usado qualquer outra mulher, mas Ele resolveu usar a prostituta para salvar, para proteger os espias. Deus usou uma prostituta para dar fuga e proteger os espias. Raabe foi acolhedora. Ela acolheu os espias. Ela escondeu eles ali, ela protegeu eles ali, mesmo sendo inimiga, o seu povo sendo inimiga do pessoal de Raabe. E é isso que eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que você tem acolhido na sua vida? Raabe decidiu acolher os espias, e isso que levou ela a ser salva. O que vocês têm acolhido na sua vida? A inveja, as fofocas, a raiva, o rancor, o ódio, as intrigas? Ou vocês têm acolhido o amor, a paz, a proteção? Raabe nos ensina a proteger os nossos familiares também. Porque quando ela combina com os espias que ela ia esconder-los na casa dela, ela perguntou se na hora que eles fossem invadir, se eles poderiam salvar ela e a casa dela. Ela não pediu salvação só para ela, ela pediu para ela e para casa. E você? O que você tem feito na sua casa? Você tem protegido a sua casa? Você tem ajudado seu irmão, seu pai? Quando eu falo casa, eu não estou falando só de pai e mãe, não. Amigos, pessoas da igreja, né? Irmãos em Cristo. O que vocês têm feito por eles? Vocês têm ajudado, têm acolhido? Ou vocês têm defamado a sua família, seus amigos, a sua casa? Seja luz, proteja seu irmão, proteja seu familiar. Às vezes a gente tem aquela mania assim, todo mundo pode falar mal da nossa família. Aliás, falei errado. Ninguém pode falar mal da nossa família, mas a gente mesmo pode. Então, vamos refletir nisso, né? Nós não podemos falar mal da família da gente. Nós temos que ser amigos dos nossos familiares, porque quando a gente passa por um momento difícil, são eles que nos acolhem, são eles que nos ajudam.
Então, independente de quem seja a sua família, honra a sua família, não fale da sua família. Raabe, ela obedeceu, né? Os espias falaram com ela assim, ó, na hora que a gente for invadir, você coloca essa corda vermelha na janela. E eu fico pensando, por que a corda tinha que ser vermelha? Eu fico imaginando, porque o sangue de Jesus morreu na cruz e o sangue é vermelho. Então foi aquela corda vermelha da salvação, né? Porque o sangue, foi através do sangue de Jesus que nós somos salvos. E Raabe obedeceu quando ela colocou a corda na janela. Ela foi corajosa. Raabe creu, acolheu e protegeu. Por isso, antes do povo de Deus invadir a cidade, eles tiraram Raabe e todos os seus familiares de lá. Raabe e seus familiares ficaram morando com o povo de Israel. E o que eu acho assim, eu não li isso aqui para vocês, mas nesse capítulo de Josué, se vocês lerem mais para frente, vocês vão ver lá. Mais para frente fala que Raabe se casou, ela teve filhos, ela teve uma família. Então olha a mudança que Deus fez na vida de Raabe, porque ela tomou o primeiro passo. Ela obedeceu, ela confiou num Deus que todo o seu povo negava, que todo o seu povo adorava outros deuses. Ela confiou no Deus de Israel e ela foi salva. E Deus exaltou, Deus deu para ela uma nova chance, uma nova vida. Raabe era uma prostituta e ela teve filhos, ela teve uma família. E a Bíblia fala que ela foi mãe de Boaz. Boaz foi um homem extraordinário, conforme a palavra na Bíblia. Raabe entrou numa família que era descendente do Todo-Poderoso Jesus e do rei Davi. O marido de Raabe era descendente do rei Davi e de Jesus. Então Raabe não entrou numa família qualquer. Raabe entrou na família do nosso Jesus, do Todo-Poderoso. Raabe teve um futuro próspero. Deus mudou a história de Raabe. Pela fé, a prostituta, a mentirosa, por ter acolhido os espias, não foi morta como seu povo que desobedeceu. Olha o que Deus deu a Raabe. Ele deu um novo começo para ela e toda a sua família. Raabe teve uma nova vida, uma nova história. Mas para isso ela teve que dar o primeiro passo. Deus quer te dar um novo começo. Deus quer te dar uma nova vida. Dê o primeiro passo. Confie. Confie. Obedeça. Deus não se interessa com o que aconteceu na sua vida até aqui. Deus não quer saber o que você já fez na sua vida. Para Ele interessa é o hoje. É a decisão que você tomar e falar assim, Senhor, a partir de hoje eu quero confiar, eu quero te obedecer. Raabe deu um passo, ela creu. Ela declarou que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus curou Raabe. Deus cura. Seja um acolhedor ou uma acolhedora igual Raabe. Deus preservou a casa de Raabe. O sangue de Jesus é o suficiente e Ele nos dá o livramento que nós tanto precisamos. Raabe fez parte da família de Jesus, da genealogia do Messias. Deus é o Deus do impossível. Só a graça do Senhor nos basta. Deus é suficiente. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida e Ele é a esperança. Ele pode mudar o seu luto para uma festa. Ele pode transformar os seus dias tristes em dias felizes, em dias alegres. Ele pode mudar a sua vida vazia por uma vida transformada, cheia da presença do Senhor. E essas mudanças só Ele pode fazer, ninguém mais. E o Senhor, Ele é um Deus que reconstrói qualquer história. Então não interessa o seu passado,
Não interessa o que você fez até aqui hoje nessa live. Não interessa. Porque o nosso Deus, Ele reconstrói. Ele é um Deus que restitui. Ele reconstruiu a vida de uma prostituta. Ele reconstruiu. Ele não olhou o passado, ele não olhou o que ela tinha feito na vida. Porque o Deus, Ele é Deus de misericórdia. Ele é bondoso. E Ele gosta de agir na vida dos pecadores. Então, se você já pecou, se você já traiu, se você já matou, roubou, para Deus isto não importa. Ele quer saber do seu coração hoje. Então, independente do seu pecado, porque nós todos temos pecado. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Todos nós temos pecados. Então, independente do seu pecado, não desista. Porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que pode reconstruir a sua vida. Ele é um Deus que pode te dar uma vida nova, uma nova história. Amém? Glória a Deus. Obrigada a todos que ficaram aqui até esse horário. A história de Raabe é um pouquinho maior, por isso que eu fiz uma leitura maior. Também falei aqui mais com vocês, mas eu espero que essa palavra possa entrar no seu coração. Deus tem uma nova história para todos nós. Fica com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus guarda a sua casa, a sua família. Um ótimo final de semana para vocês e vamos orar. Amado Pai, poderoso Deus, obrigada por essa palavra maravilhosa, obrigada por mais uma semana que já vai se encerrando, obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua paz, pelo Teu carinho, obrigada por ser tão bom para todos nós. Deus, nos dê uma nova história, nos dê uma nova vida, entra na nossa casa, Pai, reconstrói a nossa vida, nos perdoa pelos nossos pecados, nos perdoa pelas nossas falhas. Oh Deus, não olha os nossos pecados, mas nos olha a partir do momento de agora, que nós queremos ser melhores, que nós queremos ter o exemplo de Raabe e seguir o que Raabe fez. Nós queremos proteger a nossa família, a nossa casa, nós queremos confiar, crer no Senhor. Raabe creu no Senhor e isso levou ela e seus familiares a serem salvos. Nos ensina a crer cada dia, nos ensina a perseverar na fé, aumenta a nossa fé todos os dias, Pai. Deus, cuida dos necessitados, dos enfermos, daqueles que estão passando por um momento de luto, daqueles que estão desempregados. Só o Senhor sabe, Pai, o motivo da tristeza, da angústia, do vazio da vida de cada um. Que o Senhor possa vir preencher, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa também fechar as portas que precisam ser fechadas. Porque nós sabemos, Pai, que muitas portas que estão abertas sobre o mundo são portas erradas. Então fecha essas portas erradas e abre as portas certas. Deus, obrigada por tudo. Tu és maravilhoso. Tu és santo, Tu és digno. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dados a Ti, somente a Ti. Em nome de Jesus. E eu hoje finalizo essa história de Raabe. Eu quis falar sobre uma mulher, porque nós estamos no Outubro Rosa, né? E aproveitando aí uma brechinha, vocês sabem que eu sou enfermeira. E eu queria deixar um alerta para as mulheres, né? Se prevenir, fazer o exame de prevenção contra o colo de útero, fazer os exames das mamas, né? Procurar aí as unidades de saúde e prevenir mesmo, que nós temos várias doenças aí matando as mulheres, principalmente câncer de mama, câncer no útero. Então eu deixo esse recado para vocês e que todos nós, não só as mulheres, mas que todos nós podemos seguir o exemplo de Raabe. E Raabe foi uma mulher vitoriosa. Ela foi uma prostituta, mas depois ela conheceu o nosso Deus, o seu Deus. E Deus mudou a história dela para uma mulher corajosa, para uma mulher vitoriosa, para uma mãe de família, casou com um homem importante na época, descendente da família de Jesus, do rei Davi. Então Raabe foi uma mulher importante. Que a gente aprenda também a ser importante na vida das pessoas,
a acolher as pessoas, a proteger as pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.